Alexandre Carvalho, obrigada pela presença. Cá estamos com um tema que eu acho que é mesmo necessário abordar, porque cada vez mais as pessoas andam com equipamentos, com smartphones e querem captar o momento. Mas será que isto é legal? Será que é crime? Seja num espaço público, seja num espaço privado. Eu posso andar a tirar fotos e filmar? Qual a sua opinião? Ligue para 291-709-133, 291-709-133, para tentarmos perceber consigo o que é que podemos e o que é que não podemos fazer. Porque numa altura em que tanto falamos dos nossos direitos, quais são os nossos deveres enquanto sociedade ativa? Obrigada então, Alexandre Carvalho da Silva, por cá vir, nosso advogado hoje de serviço, a fazer o nosso serviço público, que nos fala exatamente de gravações e fotografias. É lícito ou é ilícito? Que belo tema, Alexandre. É que estou, Sofia, boa noite. Pronto, a minha ideia de trazer este tema era, no fundo, precisamente pela introdução que fez, porque hoje em dia todos nós temos smartphones, com capacidades tremendas, tanto a nível do digital como de fotografias, portanto, gravações. Portanto, é um instrumento que tira resoluções até, por exemplo, há equipamentos que até podem ser associados a um binóculo, portanto, e isso é uma invasão. E, natural, por causa dessa facilidade, normalmente as pessoas, se calhar, pensam que é lícito, que é tudo legal, e tenho, porque é que então não posso tirar uma fotografia? Está a ver ali uma zaragata, então não vou ou uma questão de entretenimento, vou já fotografar. Sim. Claro que há limites. E vamos ver que os limites, muitas vezes, até são maiores do que nós julgamos à partida. Okay? Porque nem sempre é crime, não é? Mas há aqui um direito fundamental de personalidade constitucionalmente protegido, que é o direito à imagem, que está no artigo 26 da Constituição. Quem diz a imagem também diz a palavra, ou seja, esses direitos próprios. Portanto, nem conversas eu posso gravar. Imagina, eu vou ter uma reunião com alguém, eu vou gravar isto para ter uma prova. É igual. Repare, eu até trouxe hoje a lei, que era para nós termos mais ou menos, que às vezes o texto da lei aqui é importante. Ou seja, o artigo 199 do Código de Processo Penal diz o mesmo, que sem consentimento, ou seja, o consentimento é aqui um requisito essencial, e aqui o consentimento pode ser verbal, não precisa ser um consentimento escrito. O consentimento escrito é relevante para menores de menos de 13 anos. Portanto, todos nós na escola às vezes já pediram os pais expressamente a consentir o uso de fotografias. Portanto, gravar palavras proferidas por outra pessoa e não destinadas ao público. Ou seja, estamos aqui na proteção da esfera privada, da esfera íntima. Portanto, desde que sejam gravações, lá está, gravações de conversas, proferidas por outra pessoa, mesmo diretamente ou tem acesso por interposta de pessoa, não destinadas ao público, é crime. E é um crime, e quem diz gravações, gravar, utilizar essas gravações tendo acesso, e quem diz gravações também diz fotografias e filmagens. E isto é um crime que está previsto no Código e vai até 1 ano de prisão ou 240 dias de multa. Portanto, tem aqui uma sanção que às vezes até pode ser não muito grave relativamente às vezes à devassa da vida privada, mas tem tutela penal. Temos que associar sempre esta questão também ao Código Civil, que no seu artigo 79 refere às vezes a algumas exceções, ou seja, temos que fazer um enquadramento das situações, em que refere que o retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado sem consentimento deste. No entanto, há aqui umas exceções. Áreas cinzentas. Não, até a interpretação depois é que é uma questão diferente. Mas, por exemplo, não é necessário o consentimento se a pessoa em que é fotografada, por questões de notoriedade, o cargo que desempenha, exigências de polícia ou de justiça. Por exemplo, se estiver enquadrado em lugares públicos, por exemplo, se eu fotografar uma bancada num estádio de futebol, é óbvio que ali não precisa do consentimento daquelas pessoas todas para poder tirar essa fotografia. Não precisa? Não. Agora, se pode depois divulgar? Sim. Agora, se eu especificar, individualizar aí uma pessoa, então aí já entra dentro daquela tutela. Mas imaginemos que eu não quero ser identificada. Sim, mas num evento público. Ou seja, o enquadramento é feito, a fotografia, se for feito, digamos, num enquadramento de uma paisagem, de um evento público, desportivo,
que não há aquela intenção de projetar a pessoa em si exclusivamente, não entra dentro da tutela criminal. Mas isto muitas vezes temos que ver caso a caso, porque eu até posso utilizar uma fotografia lícita, que terei, mais lícitos, na via pública, mas depois, ao estar a expor desnecessariamente só aquela pessoa, pode entrar aqui na tutela e ser crime. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma decisão que já tem há alguns anos, mas que retrata bem esta situação. Por exemplo, havia um senhor que estava a destruir um muro de um vizinho. Pronto, lá uns pontapés, aquelas coisas. E, para efeitos de indemnização, numa ação civil, ter uma fotografia junta, comprova que o homem andou a destruir aquilo, o muro destruído, e depois o homem juntou ao muro já depois de ter danificado o muro. O que é que acontece? Tudo bem que houve essa prova no civil, que houve os danos, mas aquela fotografia, como individualizou só o senhor, já entrou já sem o consentimento. Então, e se fosse captação da imagem da pessoa a destruir aí não, a propriedade? Aí já não, porque quando é para fazer prova? relativamente prova do ilícito criminal, o momento da prática é que distingue. Mas eu posso usar como prova, então, esta captação? Pode. Pode ser junto ao processo. Por exemplo, as próprias sistemas de videovigilância que nós podemos ter em casa, há um conjunto de regras, mas, no fundo, é lícito para a segurança de pessoas e bens. Tem que estar direcionada para os espaços interiores, não para os espaços interiores, nem fazer filmagens do dia-a-dia dos vizinhos, etc. Tem que ser nos espaços interiores e, aliás, essas imagens, que é para a segurança de pessoas e bens, é utilizada exatamente para participações criminais. Portanto, aí... E se for alguém, por exemplo, prestar um serviço a essa casa e esteja-se captada nessas imagens, tem que dar uma autorização? Não, é assim, normalmente há sempre uma informação Devem ser informados que estão a ser captados. Sim, há sempre uns dígitos, uns dizeres relativamente à captação de imagens e so. Agora, o que é que acontece? Obviamente que pode, se for direcionado para essas zonas de segurança, mas o que é que não pode ser filmado é para ver a produtividade da pessoa que presta serviço ao trabalhador. É a mesma questão, você está num... no local de trabalho, então não podemos ter? Por exemplo, às vezes nós vamos a um estabelecimento na caixa registradora, por exemplo, é obrigatório haver nas gasolineiras, mas isso é por causa de roubos, não é? Pronto, exatamente, e aí vai apanhar os trabalhadores, mas se for para essas situações concretas, está tudo bem. Agora, se for para monitorizar e controlar a produtividade do trabalhador, aí já é ilegal. Por exemplo, olha, deixa-me ver se aquele mandrião está a trabalhar. Se for para fazer essa pressão e essa, digamos, essa fiscalização do trabalho. E há quem tenta usar com esse intuito, pela sua experiência profissional? Não, eu acho que eu quero fazer o despedimento por justa causa, porque segundo captei nesta imagem, não estava a trabalhar como deveria, não cumpriu o horário. Mas é um meio de prova ilegal, e aliás, não... E pode correr até mal para essa pessoa que captou a imagem? Pode, porque é assim, isto foi desde que... Está a individualizar, não é? Exatamente, e desde que foi transposto o regulamento em 2019, um regulamento europeu relativamente ao regulamento, que foi criado o Regulamento Geral da Proteção de Dados, é que existe também a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e aliás, as regiões autónomas também têm representação. E é obviamente que são essas entidades que depois, nessas questões, são chamadas para poderem sancionar esses excessos. Portanto, no espaço privado, eu posso fazer a captação das minhas imagens porque é o meu espaço, e num espaço público, desde que seja para individualizar ao B ou C, já não. Pronto, já não. Mas no espaço público, eu também trouxe aqui... também há outros contornos? Sim, a lei, porque, repare, ele especifica, muitas vezes tem muito a ver com a segurança interna. Portanto, podem ser captadas imagens para proteção de edifícios, para controle do tráfego aéreo, rodoviário, por exemplo, como temos aqui nas vias rápidas, por exemplo, também para proteção florestal. Há um conjunto, prevenção de atos de terrorismo, para zonas de eventos de massas, portanto, e isso aí é óbvio que é lícita esse conjunto de imagens, mas depois cada uma em si tem a sua competência. Por exemplo, vou dar um exemplo, mesmo agora no Funchal,
e outras cidades, em determinadas zonas da dimensão noturna e não só, estão previstas câmaras de videovigilância. Claro que isso obedece uma articulação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados e para que fins? Para a segurança pode ser utilizado para relativamente indícios criminais. Por exemplo, das vias rápidas e das autoestradas via expresso, esse aí, pronto, eu não conheço ao pormenor a autorização, mas aí é mais relativamente para o controlo do tráfego e de segurança, por exemplo, para avisar que há um acidente, que a estrada está interrompida, etc. Para efeitos de público ilícito em geral criminal. depois pode utilizar ou pedir a utilização destas imagens? É assim, depende da autorização prévia que a mesma pretende. Claro que se supõe índice criminal, obviamente, mas há muitos crimes até que são graves e o próprio Ministério Público oficiosamente pode pedir essas imagens. Eles têm um prazo, porque normalmente, por lei, têm a obrigação de guardar as imagens durante 30 dias. Passado 30 dias, em 48 horas, têm que as destruir. Portanto, Há arquivo, então? só há raras exceções, depende das autorizações, mas a regra é esta. Portanto, acontecendo alguma questão, alguma que nós precisamos para um processo de algumas imagens para efeito de ilícito criminal, convém requerer logo antes que depois as mesmas sejam destruídas. O prazo são os 30 dias. O que nós vemos cada vez mais também são até os motociclos a circularem com GoPros, Sim. com aquelas câmaras. Isto é uma vantagem, na sua opinião? É para a segurança destes condutores? Não, isso no fundo, eu até vejo isso um pouco como entretenimento. Aí, claro, os limites dessa captação de imagem, estamos um pouco naquela regra que eu falei. Se for para especificar relativamente a uma pessoa, aí já está a entrar num ilícito criminal, não é? Agora, se for para um percurso, uma paisagem, uma coisa assim, que não individualize e que não atente contra a reserva privada de uma pessoa, é lícito. Agora, lá está. Depois há aqui questões éticas e morais, não é? Mas há uma linha muito tenue do que é crime. O que eu queria deixar bem aqui claro é que a lei é muito direta nesse aspecto. Sem o consentimento, aquela história, olha, eu vou tirar uma fotografia, se não há consentimento, poderá, a maior parte das vezes, ser o consentimento da pessoa e que retrate ou uma parte do corpo, ou mesmo o rosto, ou a pessoa sem consentimento e publicar essas, ou divulgar, mesmo a captação, redes sociais, nomeadamente, constitui este crime de direito à imagem do 199 da Lei Penal. A pessoa depois apresenta queixa-crime e qual o peso legal? Qual será o impacto na pessoa que fez esta captação indevida? Não, é assim, a moldura penal podia ser um bocadinho mais pesada. Porque o normal, mesmo as bagatelas jurídicas, muitas vezes nós falamos que há a pena de multa, mas há 3 anos de prisão. Isto é 1 ano de prisão, portanto, eu acho que o legislador ainda não vê bem o peso, às vezes, desta divulgação, destas imagens não consentidas, que podem trazer relativamente ao bem-estar ou não de uma pessoa. Portanto, ainda estamos a banalizar muito esta situação. Sim, eu acho que é pouco isso, a palavra de bem emprego, Sofia. Acho que há uma certa banalização, tanto pelo acesso fácil, mas que é crime e pronto. Pode ser usado para difamação, para descontextualização. Isso completamente. Agora, eu também chamava a atenção aqui um pormenor rápido, que é relativamente ao Facebook. Se o perfil do Facebook é público, para toda a gente ver, às vezes ir lá buscar uma imagem que a pessoa partilhou por vontade própria para o público em geral, aí dificilmente vai ter tutela penal, porque aí há um consentimento. Então, se publica e partilha uma fotografia, não é? Não tem que dizer, eu não autorizei a mesmo uma pessoa que não tenha conta de pois. Facebook, o acesso a uma conta de Facebook tem acesso àquela fotografia. Portanto, há aí uma proteção. Sim, porque ao publicar é como se eu já autorizasse que os outros utilizassem, não é? Para o consentimento aberto ao público em geral. E às vezes, mas isso é importante. E às vezes ter cuidado daquelas fotografias dentro de casa, da intimidade, sim, que desde o momento que sejam assim... Tudo o que vai para a rede social já não sai. E no espaço público, depois, estar a dizer que não autorizam, já estão aí com uma questão que não é assim tão linear. Pois, obrigada uma vez mais por esse esclarecimento e já percebemos, seja no espaço público ou no privado, se individualizarmos, bem, podemos ter aqui um certo impacto. Não é assim
assim tão grande, mas pode ser que haja mudança ao longo dos tempos em termos jurídicos. Bem, o que não muda com certeza é o nosso pivô que teremos daqui a pouco a apresentar o telejornal, que é o Paulo Jardim, terá toda a atualidade para lhe trazer tudo o que tem acontecido desde o fim de semana.